Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Django para iniciantes. Essa é a nossa aula de número 5. Aqui quem fala é Alisson Azevedo e hoje eu serei o instrutor de vocês dessa aula, tá? Falando um pouco sobre a nossa aula anterior. Na nossa aula anterior a gente trabalhou com templates, tá? Então a gente viu a parte de tags, filtros e variáveis em templates. A gente viu também como trabalhar com a tag include, tá? Para você incluir o conteúdo de outro template no seu template atual. E por fim nós vimos como trabalhar com herança de templates, tá? Já na aula de hoje a gente vai trabalhar com models. Então essa vai ser a primeira aula em que vamos trabalhar com persistência de dados. Então falando um pouco sobre model, tá? O model representa uma tabela do banco de dados. Então, sempre que você define um model no Django, você está representando uma tabela no banco de dados. Tá? Todo model é uma classe em Python que herda de django.db.models.model. Tá? Então, toda vez que você define um model, você tem que herdar desse model aí. E cada atributo do model representa um campo da tabela. Então, você define um model que representa a nossa tabela, tá? E cada atributo desse model que você define, ele representa um campo da tabela que você vai criar posteriormente. Eu coloquei aqui um link para a documentação. Esse link ele vem aqui para a documentação de models, tá? É uma visão geral sobre models. Você tem aqui a descrição, e aqui ele diz o que eu acabei de falar, tá? Tem alguns exemplos também. Então, como sempre, eu recomendo fortemente que vocês dêem uma olhada na documentação do Django, porque ela é muito completa e contém muitos exemplos. Tá? Então, continuando aqui, vamos definir o nosso primeiro model. Tá? E para definição do model, tá? Para você definir os atributos desse model, eu coloquei outro link aqui para outra parte da documentação de models. Já essa parte aqui é para você escolher entre os tipos de field, tá? Então você tem vários tipos, como você pode olhar aqui, ó, auto field, char field, date field, datetime field, etc. Tá? Então, você tem esses tipos de fields que você pode definir no seu módulo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso aplicativo de aula 5, tá? Python Manage Startup aula 5. Então, a aula 5 aqui foi criado o diretório. Agora, o que eu vou fazer é adicionar no curso Django Settings, adicionar a informação dessa aula 5. Então, temos aqui aplicativo aula 3, aplicativo aula 4, eu vou adicionar aqui o aplicativo aula 5. Já foi adicionado. Agora, como dito anteriormente, no arquivo models.py é onde a gente define os nossos modelos. Vamos abrir aqui esse arquivo. Olha só, a gente já tem um import, tá? From django.db import models. Tá? E ele diz aqui, olha, crie seus models aqui, tá? Então vamos criar nosso primeiro model. Primeiramente, eu já ia esquecendo, né? Vamos importar aqui o nosso código TF8. Tá? E vamos criar nosso primeiro model. Então a definição de um model é bem simples, tá? Então eu posso definir desse jeito. Classe contato. No caso, o contato seria o nome da minha tabela, que ela herda de models.model. Tá? Então, como a gente disse antes, você tem que herdar de models.model para definir o model no Django. E aqui eu defino os meus campos. Tá? Então, eu posso colocar aqui o campo nome, e aqui eu vou utilizar o models.charField. Tá? Então, onde é que eu encontro informações sobre esse tipo charField? Se encontra justamente nessa referência aqui de fields, tá?
Então você tem aqui ó, o tipo char_field. Tá? Então é o tipo de string. Tá? Então se eu quero armazenar um string, você tem aqui o tipo char_field e você precisa especificar o tamanho máximo, tá? Desse char_field. Então eu vou especificar aqui o meu tamanho máximo para nome, eu vou dizer que ele pode ter no máximo 100 caracteres. Tá? Eu vou definir também um e-mail. Eu posso chamar, aqui eu já tenho uma classe, aqui no meus fields, eu tenho uma classe chamada email field. Então eu posso utilizar esse email field já. Email field. Eu não preciso especificar o tamanho máximo, porque o tipo email field ele já especifica aqui, tá? 75. Então eu posso colocar somente essas informações. Então eu quero o nome, o e-mail e vamos a página do Twitter, por exemplo. Então olha só que interessante. No Django, aqui nos fields, a gente tem um field chamado URL field. Tá? Então com essa URL field a gente pode gravar URLs, na verdade. Não só texto, mas URLs. E você tem aqui uma opção que ele pergunta, que ele verifica se essa URL existe ou não. Tá? Então eu vou utilizar o URL field. URL field. Ver se tem algum campo que eu tenho que... Não, ele já coloca o tamanho máximo. Aqui é para verificar se existe essa URL field. Eu vou deixar aqui o padrão mesmo, false. Então temos por enquanto, olha, 1, 2, 3 atributos. E eu vou criar um novo campo aqui chamado nascimento, tá? Ou melhor, data, nascimento. Que eu vou chamar ele de models.datefield. Porque eu vou armazenar uma data aqui nesse atributo. Então você vem aqui e você tem o tipo datefield, tá? Datefield e datetimefield. Ok? Vou botar aqui. Pronto, então temos aqui o nosso primeiro módulo, tá? É o módulo chamado contato, tá? Onde tem os campos, os atributos nome, e-mail, Twitter, né? E data de nascimento. Então, para rodar esses exemplos aqui, para vocês verem melhor, eu vou estar utilizando, em vez do SQLite, tá, que está aqui, o SQLite 3, eu vou utilizar o MySQL. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Usando o settings local, tá? Daquela primeira aula, da segunda aula, no caso, de configurando o Django. Então, eu crio um settings local e eu escrevo de novo aqui o database, tá? Aqui eu vou utilizar o MySQL, o nome do database, curso Django, meu nome de usuário, meu nome de root. Aqui eu deixei em branco, porque ele pega localhost e pega a porta padrão. Então eu vou estar utilizando o meu MySQL. Então agora, como o meu aplicativo Aula 5 já está setado aqui no Settings, ou no Installed Apps, eu posso rodar alguns comandos interessantes. Tá? O primeiro comando é o validate. O que é que esse comando faz? Vou dar aqui help validate. Tá? Ele valida todos os módulos que estão instalados. Então, caso eu tivesse preenchido esse meu model aqui de forma incorreta, ele daria um erro aqui. Tá? Como aqui ele mostrou 0 erros, então isso significa que o meu model está definido de forma correta. Outro comando interessante é esse aqui, SQL all. Tá? O
que é que ele faz? Ele mostra o create table, create index, etc. para um model de um aplicativo que você passa. Então, por exemplo, se eu fizer aqui Python Manage SQL aula 5, ele vai me mostrar o código, né, SQL, que vai ser rodado, né, no servidor, no caso MySQL, e esse código vai criar, né, a minha tabela. Olha só, o padrão do Django sempre é esse, tá? Então, quando ele vai criar uma tabela, ele pega o nome do aplicativo, underline e o nome do módulo, tá? Então, ficou aula 5, underline, contato. Então, olha só, nós temos aqui o nosso nome, tá, do tipo Vachar 100, o e-mail, Vachar 75, Twitter, Vachar 200 e data de nascimento, o tipo date, tá? Só que a gente tem um campo aqui a mais, que a gente não definiu, que é o campo ID. Tá? Então, esse campo é o padrão do Django, tá? Então, você não precisa definir, por exemplo, o campo ID aqui. O próprio Django ele já cria esse campo ID para você, e ele cria esse campo do tipo inteiro, tá? E auto-incremento. Então, você, quando criar a primeira linha dessa tabela, ele vai criar com ID igual a 1, e assim sucessivamente. Então, o Django sempre cria, né, o ID de todas as tabelas que você está trabalhando. Então, temos aqui o nosso SQL all. Tá? Então, isso aqui, lembrando, isso aqui ele não está rodando ainda. Tá? Ele só mostra o comando que vai ser executado no servidor. Então, deixa eu abrir aqui o SQL Pro. Eu vou conectar aqui. Então, temos a database aqui, curso Django. Tá? Eu vou até apagar essa tabela, estava criado antes. Tá? Então, temos o nosso database curso Django, que está em branco. Tá? Então, o comando que a gente utiliza no Django para criar as tabelas, né, é esse comando aqui, Python Manage syncdb. Então, eu tinha até mostrado antes. Se você quiser ver o help, você vai ver o quê? Que esse comando cria as tabelas, né, para todos os aplicativos instalados que estão em installed apps, né, caso as tabelas ainda não tenham sido criadas. Então, eu vou rodar esse comando aqui, syncdb. Tá? Então, olha só que interessante. Ele criou aqui o nosso aula 5 contato, mas não só esse aula 5 contato. Ele criou também, olha só, essas aqui são tabelas do aplicativo Alt, que está listado aqui, tá? Ele criou também uma tabela para Content Types, olha aqui, Django Content Type, que está aqui. Criou uma tabela para Sessions também, que está aqui, e uma tabela para Django Site, que está aqui também, tá? Essas duas aplicações aqui, Message e Static Files, elas não criam tabelas, tá? Essas duas aplicações, mas todas essas aqui criam. Então, além da a aula 3 e a aula 4 não foi criada nenhuma tabela, porque tanto na aula 3 quanto na aula 4, o model está em branco. Então, ele só cria, né, caso o model esteja com alguma definição lá dentro. Então, aqui, a aula 5 foi criada. Essa parte aqui é um superusuário para o aplicativo Django Alt. Eu vou responder no agora, para ele não criar, tá? Isso aqui a gente vai ver mais na frente. Então, olha só, ele terminou aqui de rodar tudo. E se eu vier dar uma olhada aqui no meu curso Django, olha só, nós temos aqui as tabelas que foram criadas. Isso aqui, todas essas aqui são de aplicativos do próprio Django, do Django Contrib. E aqui o nosso aula 5 contato, olha só. Temos o nosso ID, o nome, da mesma forma como ele especificou naquele comando SQL all, como ele iria criar essa tabela. Então temos nossa tabela. A nossa tabela foi criada no banco. O que vocês podem notar é o seguinte, a gente não utilizou SQL em nenhum momento. Tá?
Então, definimos o models, tá? Isso aqui é um model em Django, tá? Um objeto, contato, que herda de models.model, e utilizando o manage, tá? O manage 5db, nós criamos as tabelas, tá? Do aplicativo Aula 5, isso tudo sem utilizar SQL. Agora vamos trabalhar em cima da API. Vou rodar aqui um shell, tá? Python manage.pyshell. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar, tá? From aula 5, .models, import, contato. Então, importei esse model aqui, tá? E agora eu vou criar uma nova entrada, tá? Vou criar uma nova linha nessa tabela. Tudo que eu tenho que fazer é criar um novo objeto contato e salvar esse objeto no banco. Então, eu posso fazer isso. Contato. Tá? Eu posso fazer aqui contato.nome, Alisson, contato.email, alisson@gmail.com, contato.twitter, http, twitter.com/alisson, tá? E nós temos aqui o data de nascimento, tá? Então eu vou fazer from date time, import date, tá? Então eu vou criar aqui uma data que vai ser um date. Opa. E aqui eu vou passar a minha data de nascimento, foi em 1983, 2, 9. Tá? Então eu tenho aqui uma data, que é a minha data de nascimento, e aqui no meu contato, ponto, data de nascimento, eu vou receber data. E eu tenho aqui meu contato, tá? Olha só. Contato é um objeto do tipo contato e eu vou executar, né? Esse comando save, ele está disponível, né, esse método, em todos os models, tá? Quando você herda do models.model, ele já herda também esse método. Então eu faço contato.save. Então, agora, né, eu criei meu objeto, mas ele só é salvo no banco de dados após eu fazer contato.save. Se eu venho dar uma olhada aqui no contatos, olha só, olhar o conteúdo e está aqui o meu contato. Tá? O contato foi criado Alisson Azevedo, alisson@gmail, tá? Data de nascimento e um ID aqui. O ID igual a 1 porque é um tipo autoincremento. Eu também poderia criar dessa forma, tá? Contato 2, recebe contato e passar aqui mesmo, tá? Nome, José Silva, e-mail, josé@silva.com, Twitter, http, twitter.com/josésilva, tá? E a data de nascimento, eu vou colocar que ele nasceu no mesmo dia que eu, tá? Vou colocar aqui data. Então temos aqui o nosso contato 2, se eu fizer contato 2.save, aqui está salvo, tá? Então temos nosso primeiro ID e nosso segundo ID. Então, para você criar um novo objeto, não tem mistério, tá? Então você importa o model, tá? E você define os atributos desse model. Ao terminar de definir os atributos desse model, você executa o método save, tá? E aí ele vai ser persistido no seu banco de dados. No caso aqui, estamos utilizando o MySQL. Mas se você estiver utilizando qualquer outro banco de dados, é a mesma API, tá? Você vai trabalhar exatamente da mesma forma.
Você não vai mudar nenhuma linha desse código aqui. Então, uma coisa que a gente pode melhorar nesse model é que quando a gente faz um print contato 2, por exemplo, ele mostra contato object. Tá? Então, a gente pode fazer o que eu chamo de definir um encode. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso model, definimos uma função chamada unicode, tá? E definimos que ele vai retornar o self.num. Vou dar o reload aqui, vou importar o meu contato, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, usando a API do Django, como é que você faz para você obter, né, um registro do banco de dados. Então, todo objeto que herda de models.model, ele tem esse atributo objects, tá? E esse atributo objects, você pode fazer isso aqui, tá? Então, para você recuperar um registro do banco de dados, no Django você faz assim. O nome do seu model, tá? Você pega aqui o seu model, você .objects.get e aqui você passa, por exemplo, você pode passar o ID igual a 1, tá? Ou você pode passar outro atributo, tá? Eu quero pegar o contato que tem o nome igual a Alisson Azevedo. Tá? Então, tenho aqui meu contato, olha só. Em vez de ele mostrar contato object, aqui ele mostra contato Alisson Azevedo. Se eu fizer print contato, ele vai mostrar Alisson Azevedo. Ao contrário do que tinha aqui, né? Contato objeto. Então sempre é interessante você definir, tá? Um método chamado Unicode e esse método vai retornar uma informação, né? Caso você queira dar um print, por exemplo, nesse contato, tá? É para você ter uma representação desse model, uma representação que faça mais sentido do que isso aqui, tá? Isso aqui não faz muito sentido. Agora isso aqui faz, tá? Então ele retorna o nome do contato. Então, como eu mostrei aqui, por exemplo, contato 2. Eu faço contato.objects.get. Tá? Eu posso passar o ID igual a 2. E aqui eu tenho o José da Silva. Tá? Então a API do Django, para você obter um registro do banco, né, uma linha do banco, você faz com .objects.get. Tá? Agora lembrando, tá? Quando você utiliza o .objects.get, você tem que passar uma informação que você consiga receber apenas um registro do banco, tá? Então, geralmente a gente trabalha com ID, porque o ID é único. Então, você passa um ID, por exemplo, ID igual a 2, você não vai ter dois registros com ID igual a 2. Mas vamos fazer um exemplo aqui, chamado contato 3. Então, eu vou fazer o contato, tá? Eu vou passar o nome, eu vou passar o mesmo nome, tá? Alisson Azevedo, então eu vou ter dois contatos com o mesmo nome. E-mail, sei lá, colocar qualquer coisa aqui, no Twitter, colocar qualquer coisa também, twitter.com/. E a data de nascimento, hein? Data de nascimento. Eu vou ter que importar primeiro from the time import date. Tá? Opa, date. Então vamos lá, nossa data. 3, 2, 9. Então agora eu vou fazer meu contato 3. Contato. Tá? Então o nome, eu vou passar o mesmo nome que eu já tenho. E-mail.
.com, Twitter, twitter.com/, e data de nascimento, vou passar a data, contato 3.save, salvou, tá? Então, se eu olhar aqui, olha só, tem o mesmo nome. Então, se eu fizer isso aqui, contato.objects.get, nome igual a Alisson Azevedo, ele vai retornar um erro, tá? Por quê? Porque quando você utiliza o .objects.get, ele obrigatoriamente você tem que passar um parâmetro, né, um atributo, que você vai retornar apenas um registro, tá? Então, como eu passei aqui o nome igual a Alisson Azevedo, e eu tenho dois Alisson Azevedos aqui, ó, tenho o ID 1 é Alisson Azevedo, o ID 3 é Alisson Azevedo também, então ele dá um erro, tá? Então ele dá um erro aqui, ó, vários objetos foram retornados. Então o get aqui retornou mais de um contato, retornou dois. Tá? Então quando você utiliza o get, tá, tenha certeza que o que você passar aqui para você retornar esse registro, ele tem que retornar no máximo um registro. Tá? Se ele retornar mais de um, ele vai dar esse erro aqui. Tá? Agora, eu poderia fazer isso, né? Se eu quero retornar o ID igual a 3, eu faço ID igual a 3, tá? Eu também poderia fazer pk, tá? De primary key igual a 3 também. Dá no mesmo, tá? Então é dessa forma que você retorna um resultado apenas do banco, tá? Agora, se você quiser retornar mais de um resultado, tá? Se você quiser trabalhar mais com retornar mais de um resultado, aí você utiliza outra coisa, tá? Então vou botar aqui contatos, você utiliza o contato.objects. Bom, eu já informei que o .get você só retorna no máximo 1. Aqui você vai utilizar o filter, tá? Então quando você utiliza o .objects.filter, você pode retornar mais de um resultado. Enquanto aqui no .get ele retorna o objeto em si, quando você utiliza o .objects.filter, ele não retorna o objeto. Ele retorna uma lista de objetos, tá? E por acaso, se ele não encontrar nenhum objeto do que você está passando, ele retorna uma lista em branco. Tá? Mas ele sempre retorna uma lista. Então ele nunca vai retornar o objeto em si. Tá? Então se eu fizer aqui, .filter nome igual a Alisson Azevedo, fizer print contatos, olha só, ele retornou uma lista, tá? Em que você tem o primeiro contato e o segundo contato, tá? Vamos dizer que eu quero fazer um filtro de José da Silva, né? Vou ver aqui José Silva, no caso. Então faço José Silva, print contatos. Você vê, olha, ele retornou uma lista também, tá? Então o nome dessa lista, a gente dá o nome de query set, tá? No Django. Inclusive eu coloquei aqui mais dois links, tá? Olha só, isso aqui é da documentação do Django também. Aqui ensina como você faz as queries no banco, tá? E o outro link é esse link aqui, tá? Query Set API Reference. Então é justamente isso aqui, tá? Então quando você utiliza o filter, ele retorna uma lista, tá? E essa lista é um query set, tá? Então ele retorna uma lista de objetos para você. Eu também poderia fazer isso aqui, tá? Contatos igual a contato.objects.all. Tá? Então aqui já dá para ter uma ideia do que ele vai retornar. Ele vai retornar todos os objetos do tipo contato, tá? Enquanto o filter ele retorna aqueles objetos que você especificou aqui, não, eu quero que você retorne os objetos com o nome igual a Alisson Azevedo.
ou com o nome igual a José Silva. Quando você utiliza o ponto .all, tá, ele retorna tudo o que você tem, todas as linhas da sua tabela. Então, contato.objects.all, eu pedi para ver aqui os contatos, então ele mostra aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então temos o ponto .get, que você recebe o model em si, tá? Você recebe o objeto direto, você não recebe uma query set. Temos o ponto filter, tá? Em que você filtra os resultados e você recebe esse tipo aqui, um query set, tá? Que nada mais é do que uma lista, no final das contas. E nós temos o ponto objects.all, que aqui ele recebe todos os objetos, tá? Tudo que a gente tem lá no nosso banco de dados. Então é dessa forma que a gente trabalha com banco de dados, no caso, você retornar um objeto ou retornar uma lista de objetos, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha no Django. Eu poderia, por exemplo, fazer contato 2, né, contato.objects.get, eu quero pegar o contato com ID igual a 2. Então tem aqui o contato 2, José Silva, eu poderia mudar, por exemplo, qualquer atributo aqui, por exemplo, o nome. Eu vou botar José da Silva. Então eu mudei aqui, se eu fizer um print contato 2, ele já pega aqui, ó, José da Silva, só que eu mudei o atributo, mas para isso ser gravado no banco, basta você fazer a mesma coisa de antes, tá? Contato 2.save. Então aqui o que era José Silva vai se tornar José da Silva. E assim com os outros atributos também, tá? O e-mail, data de nascimento, Twitter, e por aí vai. Você trabalha sempre da mesma forma. Então, eu peguei aqui o objeto com ID igual a 2, tá? Alterei o nome e depois salvei no meu banco, contato2.save. Então, você utilizando a mesma API praticamente, você tanto pode criar novos registros no banco, quanto você pode alterar registros que já existem, tá? Isso tudo utilizando Python, tá? Você vê que em nenhum momento aqui eu trabalhei com SQL, só trabalhando com objetos em Python, tá? Então temos aqui a documentação, é bastante interessante que vocês deem uma olhada. Essa documentação aqui de query set, dê uma olhada, porque são muitas opções mesmo. Se eu fosse enumerar uma por uma, realmente ficaria muito complicado, teria que ser uma aula de várias horas, tá? Então, todas as opções que você tem aqui, geralmente você tem exemplos, tá? Então isso aí facilita bastante quando a gente quer assimilar melhor as coisas. Então para terminar, tá? A gente trabalhou aqui com um módulo chamado contato, tá? Mas e como a gente trabalharia com o relacionamento entre tabelas, tá? Então a gente tem no Django a gente tem o relacionamento de chave estrangeira, né, que é o foreign key. A gente tem também o relacionamento de muitos para muitos, né, que é o many to many, e o de um para um também. Tá? Então temos o foreign key, que é um para vários, né, o vários para vários e o um para um. Então como é que a gente trabalharia com esses relacionamentos no Django? Tá? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui outra classe, tá? Eu vou chamar essa classe aqui de... deixa eu ver, vou chamar essa classe aqui de categoria, models.model. Da categoria você tem um nome, models.charfield. Eu digo que esse nome pode ter no máximo 100 caracteres. Vou definir aqui um método Unicode.
e ele vai retornar, né, self.name. Então tenho aqui uma categoria, tenho aqui uma classe chamada post, tá? Models.model. Então, chamado de post. Então você tem um título desse post, chamado de models.charfield também. Então, o título ele poderia ter 200, tá? Você teria aqui um texto, tá? Que seria o texto do post que você está escrevendo. Aqui eu usaria o test field, tá? Então, onde é que eu tirei esse test field? O test field está aqui na referência de fields, tá? Então tem um tipo aqui chamado text field, tá? Que é justamente um large, né, text field, né? É quando você quer armazenar um valor muito alto, né, de texto. Então, ao invés de eu utilizar varchar, eu vou utilizar text field, tá? Então eu poderia passar, sei lá, max length aqui, sei lá, 1024, por exemplo. Você tem um título e tem um texto. Então eu queria o seguinte, eu queria que um post ele tivesse várias categorias, tá? E uma categoria tivesse vários posts. Então eu faria um relacionamento de many to many, né? Muitos para muitos. Então eu poderia ter aqui categorias, tá? E eu faria models.many to many field, tá? Com categoria. Eu teria aqui meu categorias. Acho que é só isso, tá? Vou definir aqui o Unicode, self, tá? E vou retornar o self.título. Então eu tenho uma categoria, tá? Tenho um post aqui, um post tem título e o texto, e um post tem várias categorias, tá? Então é um many-to-many field. E a documentação aqui do many-to-many field está aqui em fields. Olha só, os fields de relacionamento. Você tem o foreign key, você tem o many-to-many, ó. Você passa aqui o outro model e vários options, tá? E eu vou ter também uma classe chamada comentários, né? Models.model. Tem aqui um autor, que é o cara colocar o nome dele, Charfield, max length, sei lá, de 100, e o comentário em si, tá? Models.textfield, faço o max length de 1024, e aqui, ó, eu vou ter uma chave estrangeira para o post, tá? Então, um post tem vários comentários. Então, aqui vai ser o models.foreign key, né? Para post. E vou definir aqui o meu Unicode. Ele retorna o nome do autor do comentário. Então vamos criar aqui, vamos ver aqui o SQL All aula 5. Então olha só, esse aqui ele já criou, né? Foi aula 5 contato. Ele vai criar aqui o aula 5 categoria, tabela que a gente definiu aqui, tá? Essa aqui, você vai ter o ID e o nome. Olha só, ele vai criar o aula 5 post categorias. Então, o que é esse aula 5 post categorias? Quando você cria um relacionamento de muitos para muitos, você tem que criar uma tabela intermediária, tá? Só que o Django já faz isso para você, ele já cria essa tabela intermediária, tá? Então ele já cria
essa tabela intermediária, post categorias, em que você tem um ID, você tem um post ID e o categoria ID, tá? E o post ID e categoria ID são campos únicos, então só pode ter um post e uma categoria, tá? Isso aqui não pode se repetir. Então veja, o Django já cria essa tabela intermediária para você quando você utiliza um many-to-many. Aqui você tem o aula 5 post, tá? Então ele cria aqui, ó, inclusive, foreign key, tá? Por aí vai. O aula 5 post, o título e o texto, tá? Aula 5 comentário, post ID, tá? E ele cria aqui, ó. Inclusive ele cria as chaves estrangeiras. Isso tudo ele cria para você, tá? Isso tudo ele cria para você. O post ID, esse post ID do aula 5, comentários, ele inclusive já cria um index. Tá? Então você vê, o Django ele já cuida de tudo para você de SQL. Você não escreve uma linha de SQL praticamente. Então se eu rodar aqui o Python Manage 5DB, ele vai criar as outras, tá? Ó, criou a aula 5 categoria, aula 5 post categorias, que é a tabela intermediária entre categoria e post, o aula 5 post e o aula 5 comentários. Então quando eu vim aqui no meu database, tá? Ele vai ter, olha só. Então temos aqui as tabelas, tá? Então vamos ver como é que a gente trabalha dessa forma aqui, tá? Então eu vou fazer from aula 5.models import post, categoria e comentário. Eu criei comentários. Certo. Então vamos lá. Para eu criar um post, né, primeiro eu tenho que ter uma categoria. Tá? Então eu vou criar primeiro uma categoria. Chamada categoria 1. Isso aqui é uma categoria, tá, com nome igual a desenvolvimento web. Categoria 1.save. Tá? Categoria 2 vai ser uma categoria cujo nome vai ser sistemas distribuídos. Opa. Categoria 2.save. Então lembrando que, olha só, temos aqui nossas duas categorias. Então eu vou criar aqui o meu primeiro post. Tá? Post 1 vai ser um post que tem um título e um texto. Então eu vou chamar ele aqui título. Esse é o meu primeiro post. Tá? O texto vai ser o texto do meu primeiro post. Post 1.save. Opa. Opa. Post 1.save. Então, olha só. Vamos aqui para o post. Então, você tem aqui o meu primeiro post, o texto do meu primeiro post. Só que eu quero adicionar as categorias, tá? Então, como é que eu faço? Eu posso fazer assim. Post 1. Categorias. .add. Tá? Então, eu tenho categorias, tenho esse método aqui, add, e vou adicionar o categoria 1, tá? E o categoria 2. Se eu vim aqui no meu post categorias, olha só, ele já preencheu, tá? Então o post ID tem a categoria 1 e o post ID 1 também tem a categoria 2. Tá?
Então é dessa forma aqui que você trabalha com o Many-to-Many Field, tá? Você primeiro cria o seu post, tá? E depois você vai adicionar as categorias. Aqui você tem, ó, no Help você tem como é que você trabalha com o Many-to-Many Field, tá? Então, adicionamos aqui nossas categorias. Se eu fizer post 1 ponto categorias ponto all, olha só, ele retorna todas as minhas categorias, tá? Você tem a categoria desenvolvimento web e categoria sistemas distribuídos, tá? Então, eu tenho aqui meu post 1, já está funcionando com várias categorias. Agora eu vou criar um comentário, tá? Comentário 1. Então eu vou criar um comentários, né, que eu vou ter com S, mas era para ter tirado esse S, mas tudo bem. E o comentário tem um autor, chamado Alisson, e o texto, o comentário, né? É isso mesmo? Não, é o comentário. E aqui o que é que eu vou fazer? Se eu tentar salvar, eu acredito que vai dar erro. Olha só. Né? Por quê? Eu tenho o meu módulo aqui de comentário, ele tem o autor, o comentário e tem um post aqui que é uma chave estrangeira. Tá? Eu tentei salvar aqui só passando o autor e o comentário. Quando eu tentei salvar, ele disse, olha, o post ID não pode ser nulo, ou seja, eu não posso salvar um comentário sem informar a chave estrangeira. Então, como é que eu faço? Eu faço comentário 1 ponto post, tá? Igual a post 1. E faço meu comentário 1 ponto save. Ou ponto save. Você vai vir aqui nos comentários, olha só. Foi preenchido, tá? Alisson Azevedo, comentário, meu comentário, post ID igual a 1. Então temos aqui o Many-to-Many, a tabela intermediária do Many-to-Many, um post, tá? Então você consegue trabalhar tanto com Many-to-Many quanto chave estrangeira de uma forma muito fácil, né? E o One-to-One. Olha só, o One-to-One é a mesma coisa do Foreign Key, tá? Agora a diferença é que ele só vai permitir que você salve uma, que só tenha uma ligação de cada. Então se eu colocasse, por exemplo, que o comentário ele é one-to-one field com post, então um post só poderia ter um comentário. Tá? Eu vou até fazer isso aqui. Tá? Em vez de ser foreign key, eu fizesse one-to-one field. Então, eu vou apagar essas tabelas aqui, tá? Para ele criar novamente. Vou apagar essa tabela aqui também. Ok, salvei aqui. Vou pedir para ele Python manage simply. Ele recriou as tabelas, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso shell. From OS5.modules. Vou importar tudo, tá? Então eu vou criar aqui meu post 1, post com título do post e o texto Vou salvar esse postinho.
Vou reload aqui. Pronto. Meu post não está salvo. Agora vamos criar um comentário. Comentário 1. Comentários, tá? Então tem um autor. Esse eu. E tem um comentário em si. Vou colocar aqui meu comentário. E comentário ponto post igual a post 1. E vou salvar esse comentário. Então, meu comentário aqui foi salvo. Agora vamos criar aqui um comentário 2, tá? Comentário 2. Eu vou criar um aqui bem parecido, tá? Vamos fazer comentário 2 ponto post igual a post 1. Comentário 2 ponto save. Lá vai dar erro, tá? Por quê? Porque é um one-to-one field, tá? Então, um post pode ter no máximo um comentário. Então, como eu tentei salvar o segundo comentário nesse post, ele deu aqui ao erro de integridade, tá? Então, você vê que o Django ele trabalha de forma transparente essa questão de muitos para muitos, um para muitos e um para um, tá? Então, você consegue trabalhar com relacionamentos de banco de dados de forma muito fácil, tá? Então, eu poderia fazer, eu quero pegar o comentário desse post. Eu poderia fazer post 1 ponto, comentários. Opa. Post 1 ponto, vamos ver aqui. Outra coisa interessante é quando você estiver utilizando um one-to-one field ou um foreign key, você pode passar um nome, uma opção aqui chamada related name. E aqui você diz, olha só, esse related name, você vai usar ele no post, né? Ou seja, vamos lá, mostrar um exemplo aqui. Related name, eu coloco aqui comentários. Tá? Ou melhor, comentário, né? Que é um comentário só. Vamos fechar aqui. Opa. Vou dar de novo, from aula 5.models. Importo tudo aqui. Eu quero post.objects. Eu quero que você me dê o post com o ID igual a 1. Tá? Então, post comentário. Entendeu? Então, você define o related name aqui, comentário. E no post aqui eu posso botar post.comentário, que é o related name que você especificou aqui. E ele vai me retornar o comentário, tá? Lembrando a diferença entre foreign key, tá? Chave estrangeira, de um para muitos, e o one-to-one field. Quando você trabalha com one-to-one field, você faz post em um ponto comentário, ele retorna o objeto em si, tá? Se fosse um foreign key, ele ia retornar a lista de todos os posts, tá? Então vamos fazer aqui com foreign key, tá? Vou colocar aqui foreign key. Vou chamar aqui de comentários, tá? Vamos apagar de novo. Esperar aqui que ele apague. Nossa, parece que travou o SQL Pro. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Como é que está o Django? Então eu quero que você apague essas tabelas.
Parece que o MySQL não está querendo contribuir com a aula. Ok, então temos que ir da forma mais ignorante possível, tá? Então, drop database curso Django. Create database curso Django. Eu vou recriar as tabelas aqui, tá? Python manage syncdb. Ele está criando as tabelas aqui, não quero criar o superusuário, ok. Vamos lá, Python manage shell from aula 5.models, importa tudo. Então aqui tem uma post 1, post ponto, título do post, texto, o texto, post 1.save, salvou. Agora eu vou criar aqui o comentário 1, comentários autor. Alisson, comentário, vou dizer aqui meu comentário 1, e eu passo aqui o post é igual a post 1, comentário 1.save, tá? E vou criar aqui um comentário 2, tá? Que vai ser a mesma coisa, só muda o nome do comentário. Eu vou fazer o comentário 2.save. Então, eu acho que o SQL Pro vai funcionar agora. Então, temos aqui 2 comentários, tá? Para o mesmo post. Então, como eu defini o meu related name aqui como comentários, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. post1.comentários.all. Tá? Então, ele retorna aqui um query set, tá? Então, mostrando a diferença. Quando eu trabalhei com o on-to-one field, tá? E eu botei aqui post1.comentário, ele retornou o objeto direto, tá? Ele não retornou o query set. Quando eu trabalho com foreign key, uma chave de 1 para muitos, ele retorna um query set, tá? Uma lista de objetos. Tá? Então é dessa forma que você trabalha com relacionamentos, tá? Entre models no Django. Então eu recomendo que vocês dêem uma leitura em toda a parte aqui do models, tá? Então olha só, se você olhar aqui em documentação, olha só, em models, você tem aqui model syntax, que é aquela primeira, você tem o field types, você tem aqui query sets, que é justamente quando você retorna mais de um valor pelo filter ou pelo all. E aqui você tem executando, você tem a referência, tá? Acessando relacionamentos. Então, a documentação do Django você tem tudo, tá? Uma documentação muito boa, bastante interessante, que você esteja dando essa olhada aí. Né? E na próxima aula a gente vai trabalhar com forms, tá? A gente trabalhou com models nessa aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar com forms e aí cada aula vai ficando mais interessante, tá? Então a gente vai trabalhar com forms e já vamos criar nossos formzinhos, interagindo esse formulário com o banco de dados também, já que a gente já viu models. E eu agradeço a vocês por terem assistido até agora. Então, até a próxima aula.